Você já parou para pensar sobre os segredos que grandes estrelas como Neymar escondem? Neste vídeo, vamos revelar um lado emocionante da vida do craque que poucos conhecem. Você vai descobrir como ele superou desafios e quais lições valiosas podem ser aplicadas no seu dia a dia. Afinal, Neymar não é apenas um jogador de futebol. Ele é um símbolo de resiliência e determinação. Ao assistir até o final, você vai entender o que faz dele uma inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Fique atento, porque vamos abordar perguntas que muitos se fazem. O que realmente motiva Neymar? Quais dificuldades ele enfrentou? Antes de chegar ao topo, prepare-se para se emocionar e aprender com a história de vida desse ícone do esporte. Venha conosco nessa jornada e descubra o segredo que pode mudar sua perspectiva. Neymar nasceu em Santos, uma cidade que se tornaria o palco de um sonho que começou em um ambiente humilde. Desde pequeno, ele mostrava um talento excepcional para o futebol, mas a vida não lhe deu tudo de mão beijada. A família enfrentava dificuldades financeiras e o sonho de se tornar jogador parecia distante. Apesar disso, a paixão de Neymar pelo esporte o impulsionou a treinar incansavelmente, muitas vezes jogando descalço nas ruas, sem se importar com as condições. Essa determinação era visível, e ele se destacou nas categorias de base do Santos, onde a dedicação começou a render frutos. Mas o que acontece quando um jovem talento é lançado ao mundo competitivo do futebol profissional? Quando Neymar fez sua estreia pelo Santos, a pressão aumentou. Ele tinha apenas 17 anos e já enfrentava olhares críticos. A cidade estava dividida entre a expectativa e o ceticismo, mas Neymar não se deixou abalar. Ele sabia que o caminho seria repleto de desafios, e a superação dessas dificuldades se tornaria sua marca registrada. O jovem jogador não apenas se destacou em campo, mas também aprendeu rapidamente a lidar com a pressão. O apoio de sua família foi fundamental. Seus pais sempre o incentivaram a seguir em frente, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Essa base emocional o ajudou a focar em seu objetivo e a transformar adversidades em oportunidades. Enquanto os holofotes começavam a brilhar sobre ele, Neymar se perguntava como poderia não apenas sobreviver, mas prosperar nesse novo cenário. Sua resposta estava na resiliência e na paixão pelo jogo. Ele se tornou um ícone, não apenas por seu talento, mas também por sua capacidade de enfrentar dificuldades com coragem. Essa jornada, que começou em Santos, se transformou em uma história de superação e sucesso, uma verdadeira inspiração para todos que sonham em alcançar seus objetivos, não importa o quão desafiadores possam parecer. A mudança de Neymar para o Barcelona em 2013 marcou um divisor de águas em sua carreira, representando não apenas uma nova fase, mas um enorme desafio. Ele deixou a sua cidade natal, Santos, onde era uma estrela, para se juntar a um dos clubes mais prestigiados do mundo, repleto de jogadores excepcionais como Lionel Messi e Andrés Iniesta. Essa transição trouxe uma pressão imensa, e Neymar teve que se adaptar rapidamente a um ambiente totalmente diferente. A solidão e a ansiedade foram companheiras constantes nos primeiros meses. Ele se encontrava longe de sua família e amigos, em um país onde falava uma língua diferente e enfrentava expectativas altíssimas. Em um momento crucial, Neymar se lembrou das lições que aprendeu com sua família sobre perseverança e coragem. Ele decidiu focar no que sabia fazer de melhor: jogar futebol. Com o apoio de seus novos companheiros de equipe, ele começou a encontrar seu espaço, transformando a pressão em motivação. Em um jogo contra o Real Madrid, ele marcou um gol decisivo, provando não apenas seu valor, mas também demonstrando que a adaptação estava dando frutos. Essa vitória não foi apenas sobre o time adversário, foi uma vitória pessoal contra suas inseguranças. As experiências de Neymar no Barcelona revelam que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível encontrar força interior e resiliência. Ele se reinventou, aprendendo a aproveitar a pressão e a solidão como aliados em vez de inimigos. Essa jornada é uma poderosa lembrança de que, muitas vezes, deixar a zona de conforto pode ser o primeiro passo para alcançar grandes conquistas. Ao final desse capítulo, Neymar não só se consolidou como uma estrela do futebol, mas também como um exemplo de que a coragem e a determinação podem levar à realização de sonhos,
mesmo quando tudo parece desafiador. Neymar sempre foi alvo de críticas e comparações, especialmente em momentos decisivos de sua carreira. No entanto, ao invés de permitir que essas opiniões o desmotivassem, ele transformou cada crítica em uma oportunidade de crescimento. Essa resiliência se tornou uma das chaves para seu sucesso. Quando Neymar se transferiu para o Barcelona, a pressão aumentou. Ele não era apenas um jovem talento. Agora fazia parte de um time com estrelas como Lionel Messi e Luis Suárez. A solidão e a insegurança o acompanhavam, mas foi nesse cenário que ele decidiu usar as críticas como combustível. Após uma partida em que foi severamente criticado, ele voltou mais determinado, marcando gols e contribuindo para vitórias importantes. Isso não apenas silenciou os críticos, mas também solidificou sua posição no time. O que Neymar fez para manter a calma sob pressão? Ele utilizou várias estratégias. Uma delas foi o apoio de sua família, que sempre esteve ao seu lado, oferecendo suporte emocional. Além disso, ele investiu em treinos mentais, que o ajudaram a desenvolver uma mentalidade forte, capaz de enfrentar adversidades. Em um momento marcante, após uma lesão que o afastou dos campos, Neymar se reinventou, focando em sua recuperação e retornando mais forte do que nunca. Essa experiência lhe ensinou a importância da paciência e da perseverança. A jornada de Neymar não é apenas sobre sucesso no futebol. É uma lição sobre como lidar com críticas e desafios. Ele nos mostra que, mesmo diante de adversidades, é possível transformar frustrações em força. Assim, ao olharmos para a trajetória de Neymar, somos lembrados de que a resiliência pode ser nossa maior aliada na busca por nossos próprios sonhos. Essa reflexão nos leva a pensar: como reagimos às dificuldades em nossas vidas? A resposta pode ser a chave para nosso próprio sucesso. A família sempre desempenhou um papel fundamental na vida de Neymar, moldando não apenas o atleta, mas também o homem que ele se tornou. Desde cedo, Neymar contava com o apoio incondicional de seus pais, que enfrentaram dificuldades financeiras para garantir que ele pudesse seguir seu sonho de ser jogador de futebol. O sacrifício de sua mãe, que trabalhava longas horas, e de seu pai, que o treinava, foram essenciais para que Neymar pudesse se destacar. A história de um momento marcante reflete essa conexão familiar. Em uma ocasião, após um jogo difícil, em que Neymar não teve um desempenho esperado, ele voltou para casa desanimado. Sua mãe o acolheu, oferecendo não apenas consolo, mas também palavras de encorajamento que o lembraram de sua infância, quando ele lutava para ser reconhecido. Essa conversa foi um divisor de águas. Ela o fez perceber que não estava sozinho, e que cada desafio era uma oportunidade de crescimento. O apoio da família sempre serviu como um pilar de força em sua jornada, mostrando que, mesmo nas horas mais sombrias, há luz nas relações que construímos. Além disso, a influência da família ajudou Neymar a manter os pés no chão, mesmo ao alcançar o estrelato. Ele frequentemente menciona em entrevistas como o suporte emocional de seus pais o ajudou a lidar com a pressão e as críticas que surgem com a fama. Essa rede de apoio é um lembrete poderoso de que ninguém deve enfrentar seus desafios sozinho. Ao assistir a essa parte da história de Neymar, é impossível não sentir uma onda de inspiração. O que podemos aprender com isso? O suporte de pessoas queridas é vital na jornada de qualquer um em busca de seus sonhos. O amor e a motivação que recebemos podem ser o combustível necessário para enfrentar os obstáculos da vida. Assim, ao refletir sobre a importância da família, somos levados a considerar quem são as pessoas que nos apoiam em nossos momentos difíceis. Essa reflexão é uma chamada para valorizarmos aqueles que nos cercam e a importância de construir laços fortes ao longo de nossa própria jornada. Neymar é um exemplo brilhante de como as lições de vida podem moldar não apenas um atleta, mas uma pessoa. Ao longo de sua trajetória, ele demonstrou que a dedicação, o foco e o trabalho em equipe são fundamentais para alcançar o sucesso. Desde seu início humilde em Santos, onde sonhava em ser jogador de futebol, até se tornar uma estrela global, Neymar sempre teve um propósito claro: superar limitações e se tornar o melhor. No entanto, o que podemos aprender com isso? A dedicação é a primeira lição. Neymar treinava incansavelmente, mesmo quando as condições não eram favoráveis. Ele sabia que o talento não é suficiente, é preciso trabalhar duro. Essa
Mentalidade é fundamental em qualquer área da vida. Quando você se dedica a algo, os resultados aparecem. Um exemplo claro disso é quando ele se destacou na Copa Libertadores, levando o Santos à vitória após anos de espera. Ele não apenas jogou, mas se entregou completamente, mostrando que o esforço vale a pena. O foco é a segunda lição. Em um mundo repleto de distrações, manter o foco em seus objetivos é crucial. Neymar enfrentou inúmeras pressões para se desviar de seu caminho, mas ele sempre retornava ao que realmente importava: seu amor pelo futebol. Essa capacidade de manter a cabeça erguida e o olhar no objetivo é algo que todos podemos aplicar. Em momentos difíceis, lembre-se do que realmente deseja e não desista. Por fim, o trabalho em equipe é essencial. Neymar sempre reconheceu que o sucesso não vem sozinho. Ele aprendeu a colaborar com seus companheiros, entendendo que cada um desempenha um papel vital. Ao se unir a outros, seja em campo ou na vida, você cria sinergia e potencializa suas chances de sucesso. Ao refletir sobre a trajetória de Neymar, somos inspirados a aplicar essas lições em nossas vidas. Seja no esporte, no trabalho ou nas relações pessoais, essas lições nos ensinam que, com dedicação, foco e um bom trabalho em equipe, podemos superar desafios e alcançar nossos sonhos. As lesões foram um dos maiores desafios enfrentados por Neymar em sua carreira. Em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, ele sofreu uma fratura na coluna vertebral, o que o obrigou a assistir ao restante do torneio da arquibancada. Esse momento foi intenso e doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele queria ser o herói da sua seleção, mas, em vez disso, teve que lidar com a frustração da impossibilidade de jogar. Após essa lesão, muitos começaram a duvidar de sua capacidade de voltar ao auge, mas Neymar não se deixou abater. Ele decidiu usar aquele tempo para se reinventar. Em vez de se concentrar apenas na recuperação física, ele começou a trabalhar em sua mentalidade, envolvendo-se em atividades que o ajudaram a fortalecer seu psicológico. Ele se dedicou à meditação e visualização, técnicas que muitos atletas de elite utilizam para melhorar seu desempenho. O retorno de Neymar foi marcado por um exemplo notável de resiliência. Ele voltou ao campo não apenas recuperado, mas mais forte e determinado. No PSG, ele continuou a impressionar, marcando gols e assistências em momentos cruciais. Essa transformação destacou a importância de não apenas tratar o corpo, mas também a mente. As lesões nos ensinam que, muitas vezes, o caminho para o sucesso não é linear. Ao invés de se ver como uma vítima, Neymar se tornou um exemplo de superação. A história dele nos mostra que cada revés pode ser uma oportunidade para aprender e crescer. Ao enfrentar suas dificuldades, ele se tornou um ícone que inspira jovens a acreditar que, mesmo diante de desafios, é possível se levantar e continuar lutando pelos seus sonhos. Essa jornada de transformação é o que nos conecta com a essência da determinação e da força humana. Neymar é muito mais do que um jogador de futebol. Ele se tornou um ícone global que utiliza sua plataforma para inspirar e ajudar os outros. Durante sua trajetória, ele não apenas conquistou títulos e prêmios, mas também se tornou um exemplo de como a fama pode ser usada para o bem. Em suas redes sociais, Neymar frequentemente compartilha mensagens de motivação e engajamento em causas sociais, mostrando que é possível ter sucesso e ainda assim se importar com a comunidade. Um exemplo marcante de sua influência fora dos campos é a fundação que leva seu nome, criada para apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Através dessa iniciativa, Neymar ajuda a oferecer educação, saúde e oportunidades para aqueles que mais precisam. Isso não apenas transforma vidas, mas também reflete o caráter altruísta que ele desenvolveu ao longo dos anos, influenciado por sua própria infância e as dificuldades que enfrentou. A jornada de Neymar no mundo do esporte começou com muitos desafios, mas à medida que ele se destacou, percebeu que sua voz poderia ser uma ferramenta poderosa. Ele sempre quis fazer a diferença, e isso o levou a se envolver em diversas campanhas sociais. Quando ele ganhou notoriedade internacional, a pressão aumentou, mas, em vez de se deixar levar por ela, ele decidiu usar sua fama para promover mudanças positivas. Essa escolha não só fortaleceu sua imagem, mas também deixou um legado significativo.
Enquanto acompanhamos sua trajetória, percebemos que a verdadeira grandeza de Neymar não está apenas em suas conquistas como atleta, mas na forma como ele impacta a vida das pessoas ao seu redor. Ele é um lembrete de que todos nós temos a capacidade de fazer a diferença, independentemente de nossa posição na vida. Ao final, somos convidados a refletir sobre o papel que podemos desempenhar em nossas próprias comunidades e como podemos nos inspirar na influência de Neymar para ajudar os outros. Neymar é um ícone que transcende o futebol e se tornou uma inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua trajetória, marcada por desafios e superações, nos ensina que, independentemente das dificuldades, é possível perseguir e realizar sonhos. Ele começou sua carreira em Santos, enfrentando não apenas a pressão de se destacar, mas também as limitações financeiras e emocionais. Cada passo dado em sua jornada foi preenchido com amor pela família e a determinação de se tornar um dos maiores jogadores da história. Essa conexão com suas raízes é fundamental para entender seu legado. A história de Neymar é um verdadeiro exemplo da jornada do herói. Neymar sempre reconheceu que o sucesso não vem sozinho. Ele aprendeu a colaborar com seus companheiros, entendendo que cada um desempenha um papel vital. Ao se unir a outros, seja em campo ou na vida, você cria sinergia e potencializa suas chances de sucesso. Ao refletir sobre a trajetória de Neymar, somos inspirados a aplicar essas lições em nossas vidas. Seja no esporte, no trabalho ou nas relações pessoais, essas lições nos ensinam que, com dedicação, foco e um bom trabalho em equipe, podemos superar desafios e alcançar nossos sonhos. As lesões foram um dos maiores desafios enfrentados por Neymar em sua carreira. Em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, ele sofreu uma fratura na coluna vertebral, o que o obrigou a assistir ao restante do torneio da arquibancada. Esse momento foi intenso e doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele queria ser o herói da sua seleção, mas, em vez disso, teve que lidar com a frustração da impossibilidade de jogar. Após essa lesão, muitos começaram a duvidar de sua capacidade de voltar ao auge, mas Neymar não se deixou abater. Ele decidiu usar aquele tempo para se reinventar. Em vez de se concentrar apenas na recuperação física, ele começou a trabalhar em sua mentalidade, envolvendo-se em atividades que o ajudaram a fortalecer seu psicológico. Ele se dedicou à meditação e visualização, técnicas que muitos atletas de elite utilizam para melhorar seu desempenho. O retorno de Neymar foi marcado por um exemplo notável de resiliência. Ele voltou ao campo não apenas recuperado, mas mais forte e determinado. No PSG, ele continuou a impressionar, marcando gols e assistências em momentos cruciais. Essa transformação destacou a importância de não apenas tratar o corpo, mas também a mente. As lesões nos ensinam que, muitas vezes, o caminho para o sucesso não é linear. Ao invés de se ver como uma vítima, Neymar se tornou um exemplo de superação. A história dele nos mostra que cada revés pode ser uma oportunidade para aprender e crescer. Ao enfrentar suas dificuldades, ele se tornou um ícone que inspira jovens a acreditar que, mesmo diante de desafios, é possível se levantar e continuar lutando pelos seus sonhos. Essa jornada de transformação é o que nos conecta com a essência da determinação e da força humana. Neymar é muito mais do que um jogador de futebol. Ele se tornou um ícone global que utiliza sua plataforma para inspirar e ajudar os outros. Durante sua trajetória, ele não apenas conquistou títulos e prêmios, mas também se tornou um exemplo de como a fama pode ser usada para o bem. Em suas redes sociais, Neymar frequentemente compartilha mensagens de motivação e engajamento em causas sociais, mostrando que é possível ter sucesso e ainda assim se importar com a comunidade. Um exemplo marcante de sua influência fora dos campos é a fundação que leva seu nome, criada para apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Através dessa iniciativa, Neymar ajuda a oferecer educação, saúde e oportunidades para aqueles que mais precisam. Isso não apenas transforma vidas, mas também reflete o caráter altruísta que ele desenvolveu ao longo dos anos, influenciado por sua própria infância e as dificuldades que enfrentou. A jornada de Neymar no mundo do esporte começou com
muitos desafios, mas à medida que ele se destacou, percebeu que sua voz poderia ser uma ferramenta poderosa. Ele sempre quis fazer a diferença, e isso o levou a se envolver em diversas campanhas sociais. Quando ele ganhou notoriedade internacional, a pressão aumentou, mas, em vez de se deixar levar por ela, ele decidiu usar sua fama para promover mudanças positivas. Essa escolha não só fortaleceu sua imagem, mas também deixou um legado significativo. Enquanto acompanhamos sua trajetória, percebemos que a verdadeira grandeza de Neymar não está apenas em suas conquistas como atleta, mas na forma como ele impacta a vida das pessoas ao seu redor. Ele é um lembrete de que todos nós temos a capacidade de fazer a diferença, independentemente de nossa posição na vida. Ao final, somos convidados a refletir sobre o papel que podemos desempenhar em nossas próprias comunidades e como podemos nos inspirar na influência de Neymar para ajudar os outros. Neymar é um ícone que transcende o futebol e se tornou uma inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua trajetória, marcada por desafios e superações, nos ensina que, independentemente das dificuldades, é possível perseguir e realizar sonhos. Ele começou sua carreira em Santos, enfrentando não apenas a pressão de se destacar, mas também as limitações financeiras e emocionais. Cada passo dado em sua jornada foi preenchido com amor pela família e a determinação de se tornar um dos maiores jogadores da história. Essa conexão com suas raízes é fundamental para entender seu legado. A história de Neymar é um verdadeiro exemplo da jornada do herói. Neymar sempre reconheceu que o sucesso não vem sozinho. Ele aprendeu a colaborar com seus companheiros, entendendo que cada um desempenha um papel vital. Ao se unir a outros, seja em campo ou na vida, você cria sinergia e potencializa suas chances de sucesso. Ao refletir sobre a trajetória de Neymar, somos inspirados a aplicar essas lições em nossas vidas. Seja no esporte, no trabalho ou nas relações pessoais, essas lições nos ensinam que, com dedicação, foco e um bom trabalho em equipe, podemos superar desafios e alcançar nossos sonhos. As lesões foram um dos maiores desafios enfrentados por Neymar em sua carreira. Em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, ele sofreu uma fratura na coluna vertebral, o que o obrigou a assistir ao restante do torneio da arquibancada. Esse momento foi intenso e doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele queria ser o herói da sua seleção, mas, em vez disso, teve que lidar com a frustração da impossibilidade de jogar. Após essa lesão, muitos começaram a duvidar de sua capacidade de voltar ao auge, mas Neymar não se deixou abater. Ele decidiu usar aquele tempo para se reinventar. Em vez de se concentrar apenas na recuperação física, ele começou a trabalhar em sua mentalidade, envolvendo-se em atividades que o ajudaram a fortalecer seu psicológico. Ele se dedicou à meditação e visualização, técnicas que muitos atletas de elite utilizam para melhorar seu desempenho. O retorno de Neymar foi marcado por um exemplo notável de resiliência. Ele voltou ao campo não apenas recuperado, mas mais forte e determinado. No PSG, ele continuou a impressionar, marcando gols e assistências em momentos cruciais. Essa transformação destacou a importância de não apenas tratar o corpo, mas também a mente. As lesões nos ensinam que, muitas vezes, o caminho para o sucesso não é linear. Ao invés de se ver como uma vítima, Neymar se tornou um exemplo de superação. A história dele nos mostra que cada revés pode ser uma oportunidade para aprender e crescer. Ao enfrentar suas dificuldades, ele se tornou um ícone que inspira jovens a acreditar que, mesmo diante de desafios, é possível se levantar e continuar lutando pelos seus sonhos. Essa jornada de transformação é o que nos conecta com a essência da determinação e da força humana. Neymar é muito mais do que um jogador de futebol. Ele se tornou um ícone global que utiliza sua plataforma para inspirar e ajudar os outros. Durante sua trajetória, ele não apenas conquistou títulos e prêmios, mas também se tornou um exemplo de como a fama pode ser usada para o bem. Em suas redes sociais, Neymar frequentemente compartilha mensagens de motivação e engajamento em causas sociais, mostrando que é possível ter sucesso e ainda assim se importar com a comunidade. Um exemplo marcante de sua influência fora dos campos é a fundação que leva seu nome, criada para apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Através dessa iniciativa, Neymar ajuda a oferecer educação, saúde e oportunidades para aqueles que mais precisam. Isso não apenas transforma vidas, mas também reflete o caráter altruísta que ele desenvolveu ao longo dos anos, influenciado por sua própria infância e as dificuldades que enfrentou. A jornada de Neymar no mundo do esporte começou com muitos desafios, mas à medida que ele se destacou, percebeu que sua voz poderia ser uma ferramenta poderosa. Ele sempre quis fazer a diferença, e isso o levou a se envolver em diversas campanhas sociais. Quando ele ganhou notoriedade internacional, a pressão aumentou, mas, em vez de se deixar levar por ela, ele decidiu usar sua fama para promover mudanças positivas. Essa escolha não só fortaleceu sua imagem, mas também deixou um legado significativo. Enquanto acompanhamos sua trajetória, percebemos que a verdadeira grandeza de Neymar não está apenas em suas conquistas como atleta, mas na forma como ele impacta a vida das pessoas ao seu redor. Ele é um lembrete de que todos nós temos a capacidade de fazer a diferença, independentemente de nossa posição na vida. Ao final, somos convidados a refletir sobre o papel que podemos desempenhar em nossas próprias comunidades e como podemos nos inspirar na influência de Neymar para ajudar os outros. Neymar é um ícone que transcende o futebol e se tornou uma inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua trajetória, marcada por desafios e superações, nos ensina que, independentemente das dificuldades, é possível perseguir e realizar sonhos. Ele começou sua carreira em Santos, enfrentando não apenas a pressão de se destacar, mas também as limitações financeiras e emocionais. Cada passo dado em sua jornada foi preenchido com amor pela família e a determinação de se tornar um dos maiores jogadores da história. Essa conexão com suas raízes é fundamental para entender seu legado. A história de Neymar é um verdadeiro exemplo da jornada do herói,